eu vou ler um texto bíblico que está lá no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 21, os versículos 18 e 19. Tá? E aí o texto diz o seguinte: no dia seguinte, quando Jesus estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. No outro texto, que é em Marcos, ele diz que ninguém mais coma da sua fruta ou do seu fruto. E aí, na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Só até aí os discípulos falam isso, Jesus dá uma lição para eles. Uma lição que fala sobre o poder da oração, o poder da petição, o poder da fé, né? De pedir a Deus com fé algo e Ele vai atender. Agora, antes disso, o evento, Jesus, a situação que Jesus encenou ali naquele momento, encenou no sentido, viveu, né? Vivenciou, experimentou e deixou como exemplo para nós, tem uma outra lição. Uma lição anterior. E assim, Jesus é como se ele tivesse feito aquilo como uma forma de parábola também. Ele aproveitou a situação para que essa história, como uma metáfora, uma parábola, trouxesse para nós um aprendizado. O que Jesus está fazendo ali naquele momento? O fato é que Jesus teve fome. Jesus olha a figueira parecia que era uma figueira frutífera, a figueira parecia que era uma figueira que tinha algo a oferecer, a figueira parecia que era uma árvore que tinha frutos para alimentar Jesus. E naquele momento, quando Jesus chega até ela, ela não tinha. E aí, tem um dos textos, não é esse, é o de Marcos, que diz que ela não tinha figos porque não era o tempo de dar figos. Não era o tempo de dar figos. E aí Jesus chegou com fome, mas ali não tinha figo. E aí, o que acontece? E aí é o ponto que é a mensagem de Jesus e a mensagem para nós nessa manhã. Você é uma árvore frutífera. Assim como Jesus quer ir até você e colher dos seus frutos, existe um mundo inteiro ao seu redor que espera colher os seus frutos. Espera se alimentar daquilo que você produz, espera se alimentar daquilo que é seu e só você pode dar. Existe uma característica, um aspecto, uma qualidade de fruto que só você pode dar. Se você pegar 2 figueiras e colocar essas 2 figueiras lado a lado e comer do fruto dessas 2 figueiras, por mais que sejam ambos os frutos de cada figueira seja figo, a qualidade é diferente. Porque cada figueira produz de uma maneira diferente. Então, o ponto é o seguinte: tem gente que frutifica só sazonalmente. Eu vou frutificar quando der na telha, eu vou frutificar quando eu tiver vontade, eu vou frutificar quando tiver na minha hora. Quando Jesus e as pessoas ao seu redor estão esperando que você frutifique quando eles têm fome. Agora, o fato é o seguinte, o ponto em questão aqui é o seguinte: você tem em si uma mensagem, você tem em si uma característica única que só você pode contribuir para esse mundo, só você pode contribuir para as pessoas que estão ao seu redor, só você pode entregar para o Senhor. E a pergunta aqui que eu faço para você é: quão bem você tem frutificado, quanto você tem entregue aquilo que é unicamente seu, para que o mundo realmente veja, se saboreie com o seu fruto. Estou falando de utilidade. A Bíblia fala de ponta a ponta sobre utilidade. Nós fomos criados para sermos úteis para nós mesmos, úteis para o próximo, úteis para Deus. O quanto você tem colocado
a sua mensagem, o seu propósito, a sua identidade, quem você é. E aquilo que a sua identidade proporciona e gera. Porque, pensa, o que é uma figueira? Uma figueira é uma árvore que está atrelada à identidade dela, está atrelada à identidade dela, à responsabilidade de frutificar. Não é só florescer, não é só dar folhagem, é frutificar. O propósito da figueira, da figueira e da figo. Quando você identifica qual é a sua identidade, você identifica qual é o seu propósito. Mas se você sabe qual é a sua identidade, você sabe qual é o seu propósito, e você não cumpre, você não é útil, para nada serve. O seu fim é secar, como a figueira. Pode ser que você seque imediatamente, como aconteceu com a figueira, Jesus demonstrou, pode ser que você demore muito tempo para secar. E mais, existe uma segunda mensagem incrustada nessa história. Uma das coisas que Jesus, se não for uma das coisas, é a coisa que Jesus mais combateu no período que ele estava aqui na Terra, é a hipocrisia, que é a característica daquele que demonstra ser algo que não é, demonstra fazer algo que não tem, que não faz, demonstra ter algo que não tem, demonstra ser mais do que realmente é. Tem aparência de que dá fruto, mas quando você chega perto, você vê que não tem. Jesus e as pessoas ao seu redor detestam, abominam a hipocrisia. Assim como você também. Então, vamos fugir disso. Vamos viver aquilo que nós fomos criados para viver. Ok? Então, eu agradeço a todos a presença, a atenção, o seu tempo, e deixo aqui para você essa mensagem. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu. Forte abraço. Que Deus abençoe seu dia e até mais. Amém.